Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre precificação de serviços. Isso mesmo, para empresas que trabalham prestando serviços. Podem ser oficinas, empresas de instalações em geral, empresas de manutenção de máquinas e computadores, escritórios de contabilidade, advocacia, engenharia, enfim. A planilha que eu vou apresentar para vocês atende praticamente todas as empresas do segmento de serviços. Podem ser micro, podem ser pequenas empresas e até mesmo os microempreendedores individuais. Aí eu quero te perguntar, como você define o seu preço? É somente vendo o que o mercado pratica? Lógico, a concorrência sempre tem de estar no seu radar, mas você precisa saber se esse preço praticado é comportado pela sua estrutura de custos e se você vai ter lucro. Muitas empresas de serviços têm um bom faturamento, mas no final do mês o lucro fica abaixo do esperado, ou pior, às vezes o dinheiro dá só para pagar as contas do mês e olhe lá. Onde pode estar o problema? Possivelmente, o preço que essas empresas estão cobrando não está cobrindo todos os custos e muito menos gerando lucro. Por isso, é importante você conhecer o seu preço por dentro. Neste vídeo, eu vou ensinar você, na prática, como conhecer a estrutura do seu preço e se você realmente está tendo lucro. A partir daí, você pode criar suas estratégias de venda sem medo de estar praticando um preço indevido e tendo certeza do lucro que vai ter na sua empresa. Meu nome é Sérgio Amandio, do canal Quero Empreender Certo, um canal com várias dicas e ferramentas para você, empreendedor. Se você gostar desse conteúdo, eu peço para dar aquele like, pois ajuda o canal a chegar em mais pessoas que estejam precisando dessa informação tão importante para os empreendedores. Nós não vamos ensinar você a utilizar fórmulas, a fazer os cálculos manuais de precificação, pois são cálculos bem complexos. Nós vamos falar das informações que você precisa conhecer e com essas informações você poderá colocá-las numa planilha de precificação que eu vou apresentar para vocês, que fará todos os cálculos para chegar ao preço ideal. Eu sei que a maioria das empresas baseia os seus preços pela concorrência. Está certo, é isso mesmo. Você não pode simplesmente abandonar o preço praticado pelo mercado e cobrar o que quiser pelo seu serviço, pois correrá o risco de não vender nada se cobrar muito acima. Mas eu costumo falar que o mesmo serviço vendido por R$100 por duas empresas pode estar gerando lucro para uma e prejuízo para outra, justamente por conta da estrutura de custos de cada uma delas. Me acompanhe aqui que eu vou te mostrar na prática como é que isso funciona. Agora a gente vai ver na prática, né, como precificar os serviços prestados por você e pela sua empresa. Então, pessoal, essa é a planilha de precificação de produtos e serviços, né, que serve para microempresa, para pequena empresa, serve para o microempreendedor individual. Ela serve para todos os segmentos aqui, tanto comércio, quanto indústria, quanto serviços, tá certo? E o que eu quero falar dessa planilha aqui, antes de começar a falar especificamente do segmento de serviços? Que a gente utiliza duas metodologias, tá, para esse segmento, que é a metodologia de custeio variável, sistema de custeio variável e o sistema de custeio ABC. Né? Custeio variável porque a gente levanta aqui todos os custos variáveis, né, e acha a margem de contribuição desses serviços prestados. E metodologia ABC, que é a metodologia de tempos e movimentos, é o custo baseado em atividades, onde a gente faz a precificação baseada no tempo, né, que leva para prestar esse serviço, tá bom? Vou explicar na prática como é que isso aqui funciona. Lembrando também que o que a gente está fazendo aqui são simulações, né? A precificação nada mais é do que uma gestão, um estudo gerencial, né, do seu preço. Ela é feita baseada nas informações que já existem, né, da sua empresa, de custos, de despesas. Né? A precificação você tem que estar sempre refazendo ela, porque são informações, né, que estão constantemente mudando, né, de custos, informações de despesas, informações de faturamento, volume de faturamento. Então você tem que estar sempre fazendo a precificação e acompanhando os relatórios, né, contábeis da sua empresa, né, seus registros financeiros, para poder estar verificando se aquilo que você está estudando aqui, que você definiu, né, está ocorrendo efetivamente nos números da sua empresa, tá bom?
Então, aqui na parte de serviço, nós vamos trabalhar aqui com dois botões, que é despesas fixas e o botão de serviço, tá? E também temos um botão aqui de orientações que eu sugiro a leitura por todos. Vamos começar aqui então pela parte de despesas fixas, que são aquelas despesas que não variam em função do seu volume de vendas, né? Você pode vender muito ou você pode não vender nada, que você vai ter que pagar essas despesas, né? Que são chamadas também de custos indiretos. Por quê? Porque eu não consigo atribuir essas despesas diretamente no serviço prestado, tá? Por isso que a gente levanta ela aqui num lugar diferente, que a gente vai fazer um rateio. Vou explicar como é que a gente vai fazer isso. Então, quais são essas despesas fixas? Quais são os exemplos que eu coloquei aqui? Eu coloquei aluguel, coloquei retirada do sócio para labore, coloquei aqui um funcionário. Vamos dizer que sua empresa tem 5 funcionários. Um funcionário na parte administrativa e 4 funcionários que prestam serviço. Os funcionários que prestam serviço, eles são considerados a mão de obra direta, ou seja, o custo desse funcionário eu vou colocar diretamente lá quando eu estiver calculando o preço do serviço, tá bom, gente? Aí você me pergunta, mas Sérgio, eu pago um salário fixo para eles. Não tem problema, tá? Porque a mão de obra deles é um custo direto. Então você não vai colocar eles aqui como um custo indireto, tá? Ele vai ser colocado lá na hora quando a gente estiver precificando o serviço. Então cuidado, porque se você colocar na parte de serviço e colocar como despesa fixa, você vai estar duplicando o valor desse custo e vai estar onerando o preço do seu serviço, tá? Então, tem 4 funcionários e um é administrativo e 4 prestam serviço, então, um funcionário aqui e 4 funcionários lá na parte quando formos precificar cada serviço, tá bom? Então, vamos lá. Outros exemplos, energia elétrica, água, internet e telefone, aluguel de máquina de cartão, despesas bancárias, material de escritório e limpeza, né? Honorários contador. Ou seja, são todas despesas que elas ocorrem todo mês, né? Independentemente do seu volume de vendas. Aqui deu R$ 8.038, tá certo? Ah, Sérgio, eu pego isso de um mês específico? Não, procure pegar sempre uma média dos últimos 3 meses, né? Uma média recente, né? Porque, como eu falei no início do vídeo, esses valores costumam ter alterações, né? E é sempre você trabalhar com os números mais recentes. Faturamento, né? Eu sei que o seu faturamento não é todo mês a mesma coisa, só que aqui a gente tem que colocar uma média. Vamos colocar uma média também dos últimos 3 meses. Veja quanto é que você vendeu nos últimos 3 meses, some o valor dos 3 meses, divida por 3 e acha aí uma média mensal, né, do faturamento. Eu coloquei aqui 48 mil. O que eu estou enxergando aqui com esses números? Eu estou enxergando que R$ 8.038 representam 16,7% do meu faturamento, de todas as minhas vendas. O que eu estou querendo dizer aqui? Que todos os meus serviços, né, eles precisam ser computado esse custo aqui de despesa fixa, de 16,7%. Tá? Isso aqui é uma forma de rateio, né? Existem aí várias frentes, vários professores que entendem que não deve ratear. Eu entendo que você deve conhecer esse número, tá? Porque é o seguinte, olha só, 16,7%. E se você faturasse R$ 100 mil aqui por mês? O que isso quer dizer? Quer dizer que você está sendo extremamente eficiente, né? Ou seja, quanto menor o número aqui das suas despesas em relação ao faturamento, quanto menor o percentual, mais eficiente está sendo a sua empresa, que você está conseguindo produzir mais com a despesa fixa menor. Tá? Então você tem que conhecer esse número aqui, e o seu objetivo enquanto empreendedor, enquanto empresário, é diminuir esse percentual aqui. Tá? É diminuir de todas as formas que você puder. Isso aqui você tem que estar de olho sempre. Então vamos voltar aqui para o 48 mil. Vamos lá. Então, essa aqui é minha despesa fixa e ficou em 16,7% do meu faturamento. Agora vamos precificar o serviço. Coloquei um exemplo aqui de uma instalação de ar-condicionado split de 9.000 BTUs.
Vamos dizer que eu tenho uma empresa, né, de instalação de ar-condicionado, eu tenho lá um funcionário na área administrativa e tenho, por exemplo, quatro funcionários que prestam serviço, certo? Esse serviço que eu estou prestando, ele é prestado por 2 funcionários. Então, eu vou trabalhar aqui na precificação, colocando apenas esses 2 funcionários que vão prestar esse serviço. O que eu coloco aqui, gente? Olha, eu coloco várias orientações aqui que é importante a leitura, tá? Que, por exemplo, o salário bruto aqui, não é só o salário bruto que eu coloco todos os encargos, INSS, FGTS, Vale Transporte, as férias, o terço de férias, auxílio-refeição, bonificações, enfim. Eu coloco todos os encargos além do valor do salário bruto, tá? Ah, Sérgio, como é que eu acho essa informação? O seu contador ele vai te passar já certinho quanto custa um funcionário para você por mês, tá bom? Com todos os encargos. Sérgio, mas a empresa, metade do tempo eu presto serviço e metade do tempo eu fico lá gerindo a empresa. Então, você tem que deixar metade do seu prolabore aqui. Então, aqui, ó, 3.500 você divide pela metade e deixa aqui só metade desse valor. E a outra metade, que é 1.750, e a outra metade você vai precificar, né, em cima dos serviços que você executa, que você presta, tá bom? Você não pode duplicar também o seu prolabore. Então vamos lá, vamos voltar para o exemplo aqui. Eu tenho 2 funcionários, os 2 ganham o mesmo valor, o salário deles é exatamente a mesma coisa, tá? Esses funcionários, eles trabalham 168 horas por mês, e 168 eu peguei 21 dias úteis, multipliquei por 8, mas esse é o meu exemplo, você vai fazer conforme a sua realidade, tem, né, muitas empresas trabalham aos sábados, aqui eu não coloquei, tá? Então, 160 horas por mês, aqui eu coloco o índice de produtividade, né? Aqui eu quero perguntar para você o seguinte, os seus funcionários trabalham 8 horas por dia sem parar, ou tem as pausas, tem lanche, tem, né? Ou eles produzem 80% dessas 8 horas, ou eles produzem 90% dessas 8 horas, ou eles produzem 70% dessas 8 horas. Então, isso é você que vai definir qual o índice de produtividade. Eu coloquei como exemplo aqui 80%. E aí eu vou te fazer essa pergunta para você pensar no ano inteiro. O seu funcionário produz 100% o ano inteiro? Você já vai me responder que não, porque 30 dias ele tira de férias. Então, só 30 dias aí já come 8% de produtividade dele no ano, 8,3%. Tá bom, gente? Então, tem que diminuir aqui um pouco a produtividade. Porque se você deixar 100%, olha só, se você deixar 100%, a hora dele vai ser R$ 9,21. Ok? Como é que eu calculei essa hora? É o 1.548, né? Vezes os 168, dividido por 168, o valor da hora é 9,21. Essa é a hora dele de trabalho. Agora, se ele produz 80% do tempo dele, já aumentou, 11,52, né? E realmente ele não produz, e eu preciso colocar esse custo aqui no meu preço, tá bom? Então aqui eu calculei o valor da hora de cada um e calculei o tempo aqui de execução, né? Coloquei um exemplo de 4 horas, poderia ser 3 horas, né? Como é que eu calculo esse tempo de execução aqui? É o tempo que ele levou para fazer esse serviço. Só que tem o seguinte, tem um deslocamento. Ele saiu da empresa, chegou né, levou, por exemplo, 20 minutos ou 30 minutos para chegar lá na residência do cliente, trabalhou em 2 horas de serviço e mais 30 minutos para voltar. Então, ele levou 3 horas, ok? Porque o tempo dele de deslocamento eu estou pagando também, né? É o custo que você tem que computar. Ou seja, esses funcionários aqui, ó, o custo da mão de obra para a instalação de um ar-condicionado split de 9.000 BTUs, cada um custou R$ 34,55. Tá bom? Isso se for 3 horas. Se for 4 horas, ok? Cada um vai custar R$ 46,07.
Tá? Por que eu deixei 6 funcionários aqui? Porque nesse meu exemplo eu coloquei 2 funcionários com a mesma remuneração. Mas imagina que o serviço que você presta é você que presta enquanto dono e um ajudante, que é um funcionário também registrado. Então você vai botar o seu, que é o seu prolabore aqui, que é um valor mais alto, e o valor do seu funcionário, que é um valor menor. Você vai botar também o tempo de horas que cada um trabalha por mês, né, para saber o custo da hora. Certo? E se for você e for um funcionário terceirizado, que você contrata, por exemplo, por demanda, vamos dizer que você paga, eu pago R$50 para ele ir comigo fazer um serviço. Então, em vez de você colocar ele aqui, você vai colocar ele aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, outros custos variáveis ou custos diretos, você coloca assim, ó, mão de obra terceirizada. Mão de obra terceirizada. Aí você coloca aqui R$50, por exemplo, que é o custo desse serviço. Né? Eu levo uma pessoa que me custa R$50. Né? Ou eu pago uma diária para ele, não, eu pago R$100 de diária, só que eu consigo fazer 2 serviços com ele no dia, então R$50 por esse serviço. Tá bom? Mas não é o caso do meu exemplo. Meu exemplo são 2 funcionários, os 2 ganham a mesma remuneração. Vamos supor que fosse um escritório de engenharia, né, que o projeto passa aí por 2, 3 pessoas. Você vai colocar aqui o salário de todos os funcionários que trabalham nesse projeto, quantas horas eles trabalham por mês e quanto tempo eles levaram, cada um levou em cada projeto. Né? Possivelmente os 3 tempos aqui serão diferentes, mas no final você vai saber o custo da mão de obra de cada um e vai ter a soma aqui, ó, do custo total da mão de obra, certo? Por isso que eu fiz essa planilha dessa forma. Você botar até 6 funcionários aqui que prestam o mesmo serviço que você está precificando, tá? Aqui eu estou precificando um serviço específico. Tá bom? Se você presta 10, 15 tipos de serviço na sua empresa, você tem que precificar os 15 serviços. Cada um é uma precificação diferente. Tá bom? Vamos lá. Se você tiver carro, né? Se a sua empresa, por exemplo, que é uma empresa de instalação de ar-condicionado, ele tem um carro. Né? Então, esse carro ele tem um custo. Como é que a gente vai colocar o custo do carro aqui? Nós vamos fazer o seguinte. Você gasta o combustível para ir até o seu cliente, né? Combustível, tá R$ 5,50 a gasolina, ou está R$ 5,90, vamos botar R$ 5,90. O carro faz quantos quilômetros com cada litro? Faz 10 quilômetros aqui, ó. O valor R$ 5,90 a cada 10 quilômetros. Então, eu tenho um custo por quilômetro aqui de 59 centavos só de combustível. Né? Outra, manutenção do veículo. Eu gasto R$300 a cada 5.000 quilômetros, eu gasto R$300 de manutenção. Então, mais 6 centavos por quilômetro rodado. Lavagem, lavo toda semana, eu estou lavando esse veículo, R$40. Uma semana eu rodo 400 quilômetros. Então, mais 10 centavos. Seguro, eu tenho seguro desse veículo, eu pago R$1.400 por ano. Eu rodo 25.000 quilômetros no ano. 6 centavos por quilômetro rodado. Eu pago o IPVA, o licenciamento, seguro obrigatório, R$1.200 por ano. Eu rodo 25.000 quilômetros. 5 centavos. Pneus, balanceamento. A cada 40.000, eu gasto 1.500 trocando todos os pneus. Tá? 4 centavos. Gente, isso aqui é o exemplo que eu estou dando, tá? Mas você pode ter a sua realidade aí. Né? Às vezes você roda mais ou você roda menos, você coloca conforme a sua realidade. Bom, aqui, ó, só essas informações deu 89 centavos por quilômetro rodado. Eu botei aqui uma informação, que eu não botei valor nenhum aqui, de depreciação. Gente, a depreciação, contabilmente, ela é considerada um custo fixo. Né? Porque, assim, você comprou um veículo, ele se deprecia em 80% em 5 anos. Isso é uma regra contábil, né, da Receita Federal, e que é aplicado pelos contadores. Isso aí, você rodando ou não rodando com o carro, ele vai
ele vai depreciar. Então, você pode colocar aqui, ó. Se eu comprei um carro por 50 mil, vamos lá. Comprei um carro por 50 mil. E ele vai desvalorizar 80% em 5 anos, então ele vai desvalorizar 40 mil em 5 anos. Ele vai desvalorizar 8 mil reais por ano. 8 mil reais por ano significa que eu vou ter que mensalmente está sendo lançado uma despesa aqui no meu balanço, no meu balancete, de 800 reais. Ok? Eu posso colocar aqui, ó, depreciação, 800 reais. Ok? É uma despesa que está ocorrendo todo mês. Eu quero que essa despesa entre no custo do meu serviço. Né? Porque depois eu vou ter que comprar outro carro. Meu carro vai acabar. Preciso comprar outro carro. Então ele tem que entrar no custo aqui do meu serviço. Então, botei aqui como uma despesa fixa. Mas, como a gente está fazendo um estudo gerencial, nós podemos, de repente, você pode querer colocar ele aqui como por quilômetro rodado. Né? Se você for colocar ele como por quilômetro rodado, você pode colocar o seguinte, 8 mil por ano, e eu rodo 25 mil quilômetros. Então, 32 centavos por quilômetro rodado. Se você colocar ele aqui, vou colocar ele aqui porque eu acho que é um custo que eu quero colocar ele de forma direta aqui na prestação do serviço. Você não pode colocar ele aqui. Okay? Você tem que tirar daqui. Se você deixar nos dois lugares, você vai duplicar. Tá bom? Então, ou coloca de um lado ou coloca do outro. Aliás, aqui não era 800, né? Aqui era 8 mil dividido por 12 dá 666 por mês. Né? Só que nós vamos tirar daqui. Vamos deixar aqui como estava e vamos colocar ele lá no serviço. Depois, no final, eu vou mostrar para vocês qual é o peso dele ficar aqui ou ficar lá. Tá bom? Vamos continuar aqui. Então, ó, o meu custo por quilômetro rodado é R$ 1,21, que eu coloquei a depreciação aqui, apesar dela não ser considerada contabilmente um custo direto, tá, gente? Deixar isso muito claro. A gente está fazendo um estudo gerencial aqui. Se eu rodo 42 quilômetros, né, em média por instalação, você pode fazer esse estudo aqui na média também, você pode fazer uma precificação específica, né? Vai que o serviço que você vai fazer é muito longe, eu vou andar 100 km, então você vai onerar um pouquinho seu preço aqui, ó. Um pouquinho não, vai onerar bastante, né? Mas isso aqui, se é 42 km, então significa que eu gastei aqui só R$ 50,88 na minha despesa de deslocamento com o meu veículo, tá certo? R$ 50 para prestar esse serviço. E aí, outros custos variáveis ou custos diretos, que é o quê? Aqui é o material que eu utilizei. Fita PVC, tubo de cobre, tubo isolante térmico, né? Que eu peguei exatamente aqui, ó, os valores que eu gastei nessa instalação. Que eu gasto numa instalação de um ar-condicionado split de 9.000 BTUs. Eu uso esse material aqui. Esse material aqui me custa R$ 249,27. Certo? Então vamos lá. Esse material, então, somado com o custo do veículo, somado com o custo da mão de obra, está aqui, ó. É o custo do meu serviço. Tá? Os três estão aqui, ó. Mão de obra, deslocamento e o material. Deu R$ 392,30. Tá certo? O que eu estou trazendo aqui? Eu estou trazendo as despesas fixas, 16,7%. Vou ter que acrescer aqui nesse custo. Tá bom? Eu tenho outros custos de despesas variáveis. Tenho outros custos. Se você tiver, você coloca aqui. O que é que você vai colocar aqui também? Imposto. Né? Você paga o Simples Nacional. Quanto é que você paga de Simples Nacional mensalmente, em cima do valor do seu faturamento? O seu contador que vai te falar. Ok? Taxa efetiva do Simples Nacional. Não é a nominal, não é aquela que você pega lá na tabela da lei, não. O seu contador tem um custo efetivo do Simples, tá? Eu coloquei um exemplo aqui de 10%, mas você vai colocar, vai perguntar para o seu contador, vai colocar. Então, 10% que eu vou pagar em cima do meu valor de venda. Ok?
Você paga comissão, alguma coisa? Se não paga, deixa zero. Outros custos, zero. Ó, coloquei um exemplo aqui de cartão de crédito. Vamos dizer que eu pague uma taxa entre débito e crédito, uma média aí de 3,5% de taxa em cima do valor de venda, né? Ah, Sérgio, você vende... aí você me pergunta, não, mas eu não vendo tudo com cartão de crédito, eu vendo muito com 20% eu vendo no dinheiro e 80% eu vendo no cartão. Então você bota aqui 80%, volume de venda com cartão, 80%. Taxa do cartão, 3,5%. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu vou onerar também o nosso preço aqui em 3,5% em cima de 80% do valor dele. Tá? Então é isso, coloquei os custos. Cuidado, gente, com venda parcelada no cartão, né? Então, por exemplo, às vezes você vender em 3 vezes, se você vender em 3 vezes, fiz um serviço, vou dividir em 3 vezes para o cliente, você vai pagar. Vamos dizer que você pague 3,5% no crédito, tá? A taxa e 2% por parcela. Então você vai pagar 3,5% mais 3 parcelas vezes 2. Então você vai pagar 6% mais 3 meses. Você já vai pagar 9,5%. Se você ia lucrar 10% nesse serviço, você já perdeu o seu lucro. Só nesse parcelamento. Tá? Estou falando que não é para parcelar? Não estou falando isso. Eu estou falando que se você parcelar, você tem que prever esse custo. Tá? Se você fizer parcelado no cartão, você pode botar aqui 9,5% e bota aqui 100%. Esse serviço aqui eu vou vender parcelado em 3 vezes. Então você já bota aqui 9,5%. Essa taxa aqui, 9,5%, é o exemplo que eu estou dando. Você vai ter que ver exatamente quanto é que você paga na taxa do seu cartão. Né? Normalmente é uma taxa em cima do valor total, estou dando um exemplo de 3,5%, mais uma taxa por parcela. Tá? Mas vamos voltar aqui para o 3,5%. Bom, aqui do lado, gente, eu botei os lucros. Né? Vamos dizer que é lucro zero. O que é o lucro zero? O lucro zero é o preço de equilíbrio. Lucro zero, ele me deu um preço de R$ 562,40. Ou seja, se eu vender por R$ 562,40, vou botar esse valor aqui, ó, R$ 562,40. R$ 562,40. Meu lucro vai ser zero, tá aqui, ó, zero de lucro. Por quê? Porque eu vou pagar só o custo do meu serviço, vou pagar as despesas fixas e os custos variáveis e não vou ter nada de lucro. Vou pagar todas as minhas despesas, mas não vou ter lucro. Também não vou ter prejuízo. Ok? Só que você não vai trabalhar com lucro zero, né? Porque você quer reinvestir na sua empresa. Então aqui você vai botar outros percentuais só para você visualizar aqui os preços, né? Por exemplo, se eu quiser 5%, eu tenho que vender por 605. Se eu quiser 10%, eu tenho que vender por 656. Se eu quiser 15% de lucro, eu vou ter que vender por 716. Se eu quiser 25%, vou ter que vender por 876. E aí você define aqui qual margem você quer ganhar. Vamos dizer que vou fazer esse produto aqui por R$690. Meu cliente. Okay? Se eu vender ele por R$690, meu lucro vai ser de 12,90%. Tá? Se eu vender por R$690, olha só, esse lucro de 12,9% dá 89,01%. Né? Se eu vender ele por R$690, a minha margem de contribuição vai ser de 29,65%. 29,6%. Essa é a minha margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É quanto que esse produto, que esse serviço contribui para que eu possa pagar as minhas despesas fixas e ter lucro. Okay? Por isso que muitos professores aí, eles gostam que se trabalhe com a margem. E você deve trabalhar com a margem mesmo. Tá? Porque a margem, ela vai te falar assim, ó, quanto maior a margem do produto, ou seja, mais eu ganho com ele. Né? Porque assim, ó, se eu tiver outro produto, outro serviço que a margem não é 29, é 39, é uma margem de contribuição muito melhor, de 39%. Né? Então eu vou focar
em prestar esse serviço com as margens maiores. Por isso que você tem que precificar todos os seus serviços. Todos os seus serviços têm que ser precificados. E aí você vai comparar, pô, esse serviço aqui, ele me dá mais rentabilidade. Então, eu vou focar em trabalhar com ele, né? Então, a margem de contribuição ela é importantíssima, é um índice que você tem que estar na cabeça. Todo serviço você tem que conhecer a margem de contribuição de cada um, tá certo? Lembrando, margem de contribuição, quanto que o meu produto, o meu serviço contribui para eu pagar as despesas fixas, aqui ó, 17%, mais o lucro, 13%. Tá? Então, margem de contribuição desse produto, 29,65%. Tá? Então, sempre de olho na margem de contribuição. Por que eu falei que eu gosto de ver a despesa fixa? Eu gosto de ver o peso da despesa fixa no meu preço. Tá? Eu, enquanto empresário, eu quero ver quanto que está sendo onerado aqui, quanto que eu estou pagando de cada serviço que eu presto, quanto que eu vou pagar de despesa fixa. Tá? Essa é uma informação que me interessa. Gerencialmente, ela é importante para mim. Né? Porque qual é o meu objetivo? É diminuir esse 17%. Esse 16,7% aqui. Eu quero diminuir. Esse é o meu objetivo. Enquanto empresário, eu quero trabalhar para ir diminuindo cada vez mais este número. Tá bom? Então, gente, eu acho que é isso que eu tinha que falar para vocês, apresentar aqui da planilha. E espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal, gostaram desse vídeo? Se gostaram, não esqueça de dar aquele like e compartilhar para algum amigo ou amiga que pode se interessar por esse conteúdo. O link dessa planilha está na descrição desse vídeo. Juntamente com a planilha, nós temos um curso que traz conceitos importantes de precificação que todo empresário deve conhecer, até mesmo para tomar as decisões de forma assertiva, sem medo de errar. Nós temos também vários outros vídeos no canal com muitas dicas para quem está empreendendo. Desejo bons negócios a todos!